Bom dia a todos, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Levítico, no capítulo 11, versículos 44 e 45. Levítico, capítulo 11, versículos 44 e 45. Nos diz o seguinte a palavra de Deus: Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo, não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Que o Senhor possa abençoar essa palavra no nosso coração. Eu gostaria de repetir principalmente uma parte do verso 44, que diz: portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. Todos nós, cristãos, no Novo Testamento, nós somos chamados para sermos santos e somos chamados de santos. Se você tem alguma dúvida disso, eu vou citar alguns versos do Novo Testamento que falam claramente isso. Em Romanos, no capítulo 1, logo no início, versículo 7, diz assim: a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz do nosso Deus e Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Também lá em 1 Coríntios, logo no início, capítulo 1, versículo 2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, todo cristão, aquele que invoca o nome do Senhor Jesus, é chamado de santo, ou chamado para ser santo. Não há necessidade de fazer milagre, não há necessidade de emitir uma luz especial, se aquele homem é um santo. Todo aquele que invoca o nome do Senhor Jesus é chamado para ser santo. Como eu comecei esse texto no Velho Testamento? Por que isso? Porque a palavra santo, ela tem um sentido, já no Velho Testamento, que é a palavra kadosh. Kadosh significa separado, consagrado ou mesmo sagrado. E é comum entre nós ficarmos assim: o que significa ser santo? É muito comum assim. O que é ser santo? Ser santo significa ser separado. Bom, então sobre esse argumento, lixo reciclável é santo. Você não separa ele não é um lixo separado para você colocar em um determinado lugar especial, então é um lixo santo. Faz sentido o lixo ser santo? Mas diz que santo é separado. É que, na verdade, essa questão assim até estranha. Como assim? É porque santo não significa ser só separado. A própria palavra kadosh também tem um sentido de distanciamento. Você fica distante. Não é separado como você separa o lixo, mas algo que fica distante, que é diferente. Por que isso? Da onde veio essa ideia? O próprio livro de Levítico, da qual lemos esse texto, e o livro de Números, eles trazem uma série de ordenanças que deveriam caracterizar os israelitas para que eles se distinguissem dos outros povos, para que fossem diferentes dos outros povos, para que fossem separados. Essas atitudes que eles deveriam tomar tinham todas elas um significado espiritual, embora fossem um conjunto de cerimônias, um conjunto de regras que eles deveriam seguir, como, por exemplo, a circuncisão, o guardar o sábado, que era uma coisa completamente diferente. Guardar o sábado, passar um dia sem fazer nada, como adoração a Deus. Toda essa externalidade, essa consagração que eles tinham, era para mostrar que eles eram diferentes dos outros povos, eles eram santos. Mas o que eu chamei a atenção no início aqui era: vos consagrareis e sereis santos. Então, consagrar e ser santo estão juntos. Não dá para separar uma coisa da outra, e eu vou explicar por quê. Porque consagrar
significa dedicar, empregar o seu tempo ou suas atividades, o seu serviço num relacionamento com a divindade da qual você está cultuando. No caso nosso, com o Deus da Bíblia. Então, consagrar, eu vou me esforçar, eu vou empregar o meu tempo, o meu serviço para esse relacionamento com Deus. Querem ver o que significa isso? Olha o que Daniel fez. Daniel, o livro de Daniel, ele era um indivíduo da corte israelita e ele foi levado como escravo. Como escravo, ele não tinha direito de escolha. Mas ele fez uma decisão que se encontra no capítulo 1, versículo 8 de Daniel, e ele diz assim: Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ele tomou uma decisão no seu coração de ser santo? Não, de se consagrar. E aí é que vem a diferença. Ser santo é um estado, consagração é uma atitude. Eu decido me consagrar e, portanto, me torno santo. Ser santo, eu não me torno santo porque a partir de hoje eu vou ser santo. Não é assim. Eu posso decidir me consagrar e, ao me consagrar, eu me torno santo. Ser santo é um estado, consagração é uma atitude. Daniel decidiu se consagrar. Ele disse: eu vou tomar uma atitude, eu não vou me misturar, não vou fazer o que as outras pessoas fazem, eu não vou fazer aquilo que desagrada a Deus. Mas ele não foi uma atitude rebelde. Se eu vou fazer, não quero ninguém perto de mim. Não, ele era escravo, ele não tinha. O que ele fez? Ele foi ao chefe imediato dele e disse assim: olha, faça um teste, me permita me consagrar, fazer diferente, ser diferente, e vamos ver o que vai acontecer. E Deus o abençoou. Algumas pessoas acham estranho, né, e usam esse episódio de Daniel para apoiar ideias de que ele se tornou vegetariano, porque ele recusou-se a comer a carne que era sacrificada aos ídolos. E Deus o abençoou, ele ficou mais forte. Na verdade, Deus não abençoou a comida dele, Deus abençoou a consagração dele, a decisão no coração dele de não se contaminar, de não ser igual às outras pessoas. Eu não vou ser igual às outras pessoas, eu vou ser diferente, eu vou me consagrar e então eu vou ser santo. Não se misturar, essa era a ideia. Não fazer as mesmas coisas, não ter as mesmas atitudes. Não faz muito tempo eu vi um líder de louvor de uma igreja, ele estava dirigindo louvor numa igreja bem grande. Ele vestia um boné, ele tinha uma camisa regata e ele pulava e fazia os mesmos gestos que um cantor conhecido, um cantor mundano conhecido, não vou citar o nome dele, nada contra ele, mas o dirigente estava imitando alguém do mundo. Fazia exatamente os mesmos gestos, estava vestido do mesmo jeito, dava a impressão que era o próprio que estava ali presente pulando, só que ele estava louvando a Deus. Aí a pergunta: de que adianta ele propor algo diferente se ele era igual? Como poder ser diferente e ser igual ao mesmo tempo? Aí vem o conceito de ser misturado. Eu estou misturado, mas separado e misturado, como que alguém pode ser separado e misturado ao mesmo tempo? Ah, mas é que eu não posso me afastar das pessoas com quem eu quero testemunhar, com quem eu quero me influenciar, com quem eu quero influenciar. Ó, se você pode ser bem intencionado, mas Jesus vivia com pecadores, mas ele não era pecador. Ele não cometia pecados, mas ele vivia entre os pecadores, mas ele não imitava os pecadores. Ele apenas vivia com eles, mas não os imitava. Ele não tinha as mesmas atitudes dos pecadores. Então, na verdade, não é possível ser separado e misturado ao mesmo tempo. Esse conceito de ser igual e ao mesmo tempo ser diferente é uma contradição. Se eu sou santo, eu sou separado, eu sou diferente, eu tenho uma atitude diferente, o meu relacionamento com Deus é minha prioridade. Talvez o maior erro do nosso entendimento como cristãos em buscar santidade, em buscar consagração para alcançar a santidade, para se tornar santo, é confundir essa consagração com participação em liturgias.
faça isso, faça aquilo. Se você vier a todos os cultos, você vai ser um crente consagrado. Se você fizer isso, se você fizer aquilo, valoriza-se coisas exteriores, como por exemplo, o tipo de vestimenta, o corte de cabelo, o linguajar. Então isso acaba virando um legalismo. O legalismo diz respeito, remonta à lei de Moisés, às leis que o povo tinham que cumprir, mas naquela época fazia sentido porque aquilo os fazia diferente dos povos que eles estavam vivendo ao lado. Para nós isso não tem o mínimo sentido. Não adianta se eu vou ter um tipo de roupa gospel, um tipo de atitude gospel. Será que isso significa a consagração que a Bíblia deseja que nós tenhamos? Em Hebreus, no versículo 10, no capítulo 1, nós encontramos uma coisa que mostra claramente que a lei de Moisés não era esse tipo de atitude que nós deveríamos ter. Ora, Hebreus 10, 1, ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pode tornar perfeito os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Aqui está muito claro, dizendo o seguinte: a lei de Moisés, ela previa algo no futuro, ela era a sombra de algo vindouro. Essa sombra de algo vindouro veio nas palavras de Jesus, quando ele diz o seguinte: Deus está em busca de adoradores, verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Esse é o critério de adoração. Adorar a Deus em espírito e em verdade, e não em liturgias simplesmente. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Em 1 Pedro, no capítulo 1, os versículos 14 e 16, nós encontramos uma exortação assim: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede também vós santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Aqui é uma referência em Levítico, o texto que a gente leu, e dizendo o seguinte, que a nossa santidade, ela se espelha na nossa maneira de viver. Não é no dia, eu vou todo culto eu vou porque eu sou santo. É na nossa maneira de viver, é o tempo todo. O tempo todo nós devemos ter uma vida santificada. Como que acontece isso? Através de uma consagração. Assim como Daniel, nós somos chamados a tomar uma decisão de consagração. Eu quero ser santo, e para isso eu vou consagrar a minha vida. A Bíblia dá uma lista de coisas que você pode fazer com essa consagração. A primeira delas é não deixar a nossa natureza carnal nos dominar. Em 1 Pedro 2,11 diz assim: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. A gente tem que evitar essas paixões. Nas palavras do próprio Senhor Jesus, a carne é fraca, a nossa natureza é fraca. Se nós deixarmos a nossa natureza mandar, dominar, nós jamais vamos nos consagrar a Deus, jamais chegaremos à santidade. Devemos sempre ter isso em mente. Nós devemos vigiar para não entrar em tentação, disse Jesus. Vigia para não entrar, porque para você cair em tentação, primeiro você tem que entrar em tentação. E se você vigia, você nem entra em tentação, portanto não vai cair. Mas eu pequei porque eu caí em tentação. Mas você entrou em tentação primeiro. Por quê? Porque você deixou que a carne dominasse. A carne é fraca. Nós hoje vivemos tempos em que você é estimulado a fazer tudo o que você deseja. Tudo o que você deseja. Como se todos os nossos impulsos fossem válidos. Nós temos impulsos horríveis. Nós temos impulsos. A nossa natureza decaída nos leva a coisas terríveis. Nós temos que dominar a nossa natureza carnal e não deixar que ela nos domine. Fazendo isso, nós estamos nos consagrando a Deus. Não, eu podia fazer isso, eu tenho vontade, mas não vou fazer não. Por quê? Porque eu quero me consagrar a Deus. Então é uma decisão que eu tomo diante de Deus, de consagrar a minha vida, de não deixar que as tendências da carne me dominem.
Uma outra coisa que a Bíblia nos ensina, que está em Efésios, capítulo 4, versículo 27, é: não deixe lugar ao diabo. Mas o que significa isso, não dar lugar ao diabo? Significa não dar espaço para ele, não dar oportunidade, não dar atenção. Tem pessoas assim: olha, tem um negócio ali ocorrendo, aquela coisa, pelo amor de Deus, eu estou curioso, eu quero saber o que está acontecendo. Eu não tenho que dar atenção para o diabo. Eu não tenho que buscar as coisas que eu sei que são erradas. Às vezes eu não sei, e eu preciso julgar, e eu sei: não, isso aí não é para mim não, eu não quero isso. Mas isso quando eu não sei, quando eu já sei, não devia nem dar atenção. Aquilo ali é ruim, tem um monte de coisas tendenciosas, mas assim mesmo eu gosto. Eu falo muito, e já falei isso abertamente, novela. Novela só tem o que não presta. Só tem o que não presta. Mas tem um monte de gente que gosta. Você está dando atenção para coisas do diabo. Uma vez eu li um comentário sério, que havia sido feita uma pesquisa, a pesquisa de interesse das pessoas pela audiência. E assim, toda vez que o vilão se dava bem, a audiência aumentava. E toda vez que o vilão se dava mal, a audiência caía. Porque isso já está todo mundo acostumado, o vilão tem que perder mesmo. Mas se o vilão se desse bem, a audiência aumentava. Então, as novelas fazem com que o vilão se dê bem para aumentar a audiência. Ora, isso é um critério justo? Eu vou fazer com que o mal prevaleça e ganhe, porque isso traz mais audiência. E tem gente que gosta de assistir isso. Você está dando lugar ao diabo. Você está dando atenção para coisas que são erradas. Está dando espaço, está dando oportunidade. Eu li um texto escrito por um padre, num comentário na Folha de São Paulo, uns anos atrás. Ele era de uma pequena cidade, uma paróquia de uma pequena cidade do interior. E ele deu um testemunho e disse: olha, nunca havia tido adultério nessa cidade. Depois que entrou a televisão aqui e começaram as novelas, começou a aparecer um monte de adultério. As pessoas estavam estimuladas por aquilo que acontecia na novela. O que aconteceu? Deram lugar ao diabo. Deram oportunidade. Começaram a procurar o que não prestava, aquela oportunidade entrou no seu coração. Você quer santificar-se? Não dê lugar ao diabo. Não dê espaço para ele na sua vida. Não dê oportunidade para ele. Não dê atenção às suas coisas. Não ter comunhão com as obras das trevas. Nós não podemos, algumas pessoas usam como desculpa: mas se eu não tiver comunhão com os outros, eu não vou poder testemunhar. Você pode testemunhar sem ter comunhão com as obras das trevas, com certeza. Jesus é um exemplo disso. Não sejais cúmplice nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Nós estamos num tempo em que você não pode criticar a atitude errada das pessoas. Senão cada um tem o direito de fazer o que quiser. Viva a sua vida, deixe cada um. Não, mas eu não estou interferindo. Mas eu não posso deixar de dizer assim: aquela atitude é uma atitude errada. A Bíblia me ordena isso: reprove as atitudes das trevas, porque senão elas vão prevalecer na sua vida. Eu quero me consagrar, então eu tenho que me afastar das obras, não ser cúmplice. Mas eu não estou fazendo nada. Mas você está calado. Existe na nossa lei a cumplicidade por omissão. Você vê um crime e não fala nada, você não cometeu crime, você foi cúmplice por omissão. As obras das trevas são assim: você está diante delas e não fala nada, você está sendo cúmplice. Se eu quero consagrar a minha vida, eu tenho que ir contra, não me ser cúmplice, não me envolver e ainda reprovar. Uma outra coisa que a palavra de Deus nos ensina é nos enchermos do Espírito e sermos guiados por Ele. E o motivo é muito simples: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Gálatas 5,16. Mas eu tenho uma série de tendências ruins na minha vida. Tem mesmo. Nossa natureza carnal nos leva a ter uma série de tendências ruins. O que você faz? Tampa o ouvido, fecha os olhos. Você não posso ouvir falar. A Bíblia diz: não, você não precisa fazer nada disso. Busque as coisas do Espírito, encha-se do Espírito de Deus, encha-se de coisas espirituais, que não vai ter espaço para as coisas carnais. Uma frase muito interessante que Jesus disse quando questionaram para ele se era lícito dar tributo a César. E ele disse assim: qual é a cara que está na moeda? E aí finge: pega a moeda, o dinheiro que vocês usam aí. Aí era a cara de César. Eu disse: dai a César o que é de César.
O dinheiro não é dele? Devolve. Mas ele também disse uma outra coisa: dá a Deus o que é de Deus. Se você der a Deus tudo, não vai sobrar nada para César, certo? Porque você deu para Deus. É isso que o texto está querendo dizer. Se você se enche do Espírito, não vai sobrar nada para a carne. Então enche-se do Espírito, você não será dominado pelas coisas da carne, porque você está pensando em outra coisa. Estava ouvindo a Maitê falando uma técnica para fugir da ansiedade. Uma pessoa muito ansiosa está meio desesperada, assim, foca numa coisa, olha para uma cadeira e descreve ela. Olha, essa cadeira é verde, ela é assim, ela é inclinada, porque enquanto você para e presta atenção numa coisa, a sua mente deixa de pensar em outra. E a ansiedade cai. Isso é uma técnica psicológica e funciona. Espiritualmente também. Quando você começa a focar nas coisas espirituais, as coisas carnais saem. Elas não dominam mais. Enchei-vos do Espírito. A Bíblia já está dizendo isso há 2000 anos. E quem escreveu isso não entendia nada de psicologia, mas entendia das coisas espirituais. Enche-se do Espírito e não vai sobrar nada para a carne. Submeta-se à vontade de Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Eu não preciso combater o diabo. A Bíblia diz que ele é que vai fugir de mim. Quando? Quando eu estiver submetido à vontade de Deus. Eu sei qual é a vontade de Deus, mas não vou ser rebelde a ela. Eu vou me submeter à vontade de Deus. E com isso eu vou me fortalecer. E sabe o que vai acontecer com o diabo? Ele vai fugir de mim. Não sou eu que vou fugir dele. Ele vai fugir de mim. Sujeitai-vos, portanto, a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós, porque eu tenho me sujeitado a Deus. Fortalecendo-se no Senhor e vestindo a sua armadura. Essa história da armadura que se encontra em Efésios, no capítulo 10 a 13, ela já foi assunto de muitos livros, a armadura do cristão, e muitas mensagens. Eu mesmo já preguei várias mensagens sobre essa armadura, em que nós detalhamos, cada peça da armadura tem um significado. Mas o texto de Efésios 6 diz o seguinte: quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Depois ele descreve a armadura, mas o texto diz uma coisa muito importante: existe uma armadura e você pode vesti-la. Essa armadura vai fazer você ficar forte no Senhor, na força do seu poder, e vai ficar firmes contra as ciladas do diabo. Essa armadura existe, você pode buscar ela, você pode vestir ela. Então isso é a atitude de consagração. Eu quero vestir uma armadura que vem do céu, uma armadura que é indicada de Deus. E eu vou ser forte, eu vou vencer o inimigo, ele vai fugir de mim, eu não vou dar espaço para ele na minha vida. Tudo isso são coisas que eu posso decidir, eu posso me consagrar. Ao executar essa atitude, ao tomar essa atitude, estou me tornando santo, cumprindo aquilo que a palavra nos diz, não esquecendo que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Nós precisamos estar em eterna santificação. Eterna não, porque no fim da nossa vida nós vamos estar no céu e aí não vamos precisar mais disso. Mas enquanto estiver nesta terra, nós devemos estar num processo de santificação. Um processo que vem da nossa consagração, de atender a todas essas orientações que a palavra de Deus nos diz. Para encerrar, eu gostaria de dar uma lista, não de afazeres, mas de características que aquele que está em santificação, que está consagrando a sua vida e já é santo no Senhor, porque crê no Senhor Jesus, que se encontra em 1 Tessalonicenses 5, dos versículos 16 a 23, e eu quero ler um por um para que todos nós nos edifiquemos com isso. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Não extinguais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o que é bom, abstende-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo
sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O mesmo Deus de paz nos santificará em tudo. Ele é que nos torna santos. A nossa atitude é nos consagrar e Deus nos torna santos. E quando isso acontece, nós estaremos regozijando sempre, orando sem cessar, dando graças em tudo, não extinguindo o Espírito, não desprezando profecia, mas ir nos abstendo de toda a aparência do mal. E o Senhor vai fazer a sua parte, que é transformar aquilo que jamais seríamos capazes de fazer, transformar a nossa natureza pecaminosa numa natureza santa, e Ele nos santificará, porque essa é a vontade de Deus, a nossa santificação. Amém? Vamos orar? Pai, louvamos o Teu nome, porque a Tua palavra nos edifica e ela nos exorta a buscarmos a santificação através de uma consagração, que possamos entender essa palavra, que o Teu Espírito venha falar ao nosso coração, venha nos explicar cada item que foi mencionado aqui, e que possamos estar nesse processo, Senhor, de consagrar as nossas vidas em busca de uma santificação que vem de Ti, que a Tua palavra nos promete. Em nome de Jesus. Amém.